Então, olha só, gente. Aqui eu já vou vendo, então começou o ensaio de tração. Né? Nesse mostrador aqui eu vejo que a força está aumentando. Essa aqui é a unidade é KGF. E aqui eu vejo a variação já do deslocamento. Né? Então, vocês vejam, está aumentando. Está tendo um alongamento desse corpo de prova. A carga continua aumentando. 5.000 KGF, 6.000, 7.000, 7.500 e continua alongando o corpo de prova. 8.000, 8.400, continua alongando. E aqui, vocês vejam, está se construindo já automaticamente o gráfico tensão-deformação. Então o computador já faz essa construção do gráfico tensão-deformação. Num eixo é a tensão, no outro é a deformação. Aqui já está atingindo o ponto máximo. Né? A partir daqui a gente vai observar uma queda da força aplicada. Então vocês vejam, começa a cair aqui e começa a aparecer já o fenômeno da estricção. Vocês vejam, quando chegou no ponto máximo, começa a ter estricção do meu corpo de prova. A tendência agora é romper o material. Começa a cair, veja, e aí rompe o material. Então essa é a dinâmica exatamente que acontece no meu ensaio de tração ali. Tá bom? E ele é tão rápido quanto esse filme mostrou aqui. Tá? Então, olha só, gente, essa máquina, né, de ensaio de tração, ela produz esse gráfico tensão-deformação que fornece aí as importantes informações ali que a gente citou anteriormente ali. Tá? No eixo Y, então, aparece a tensão, no eixo X, né, a deformação específica. Tá? A gente vai aprender depois a construir esse gráfico aqui. Tá bom? Só para dar uma ideia para vocês, né, das normas que existem várias normas, né, normas gerais e normas específicas para ensaio de materiais e produtos específicos também. Mas essas três aqui são as normas que a gente utiliza no Brasil bastante aqui. Ó. A STM A370, né, que é a American Society for Testing Materials, que é uma coletânea de normas muito importante e aplicada na indústria em geral. Né? Que nessa especificação A370 ela mostra os métodos de teste padrão, né, e definições para ensaios mecânicos de produtos em aço. Então ele é muito aplicado essa norma. A STM E8, né, é utilizada para materiais metálicos a temperatura ambiente. Materiais metálicos podem não ser necessariamente o aço. Né. Na norma brasileira, né, a gente tem a NBR 6892, que fala sobre ensaio de tração a temperatura ambiente. Essas normas aqui, então, elas vão dar o beabá do ensaio de tração. Elas vão dar tudo o que você precisa saber para realizar um ensaio mecânico. Né? Simplesmente lendo a norma. Né? Então, só para ter uma ideia, esse aqui é o tipo de tópico que todas as normas de ensaio vão apresentar. Né? Nessa aqui, então, eu peguei aqui a norma STM 8, né? Ela vai ter os documentos de referência, né? Mostrados aqui em azul, né? São vários. Vão discriminar a terminologia, né? Utilizada na norma, né? A utilidade, né? Para que serve o ensaio, né? Vão estar dando informações sobre os dispositivos utilizados para realizar, vão dar especificações com relação aos corpos de prova, né, como tipos, dimensões, local de retirada, dependendo do material. Então, se é chapa é de um jeito, se é material forjado é de outro, fundido de outro. Então, eles dão algumas indicações, né, e recomendações, especificações de como tirar os corpos de prova dos diversos tipos de materiais e geometrias de peça. E aí eles dão o procedimento de ensaio. Né? O procedimento eles vão falar sobre preparação do equipamento, como as dimensões de corpo de prova, como eu zero o equipamento, como eu fixo o corpo de prova, velocidade de teste, né? Sobre o gráfico que é construído, né? Como vai calcular o limite de ruptura e tudo mais. Né? E dá até recomendações aqui de relatório de teste. Então esse aqui é o beabá. Então as normas internacionais elas vão dar o beabá, né, de como realizar os diversos ensaios
né? Então, estamos falando de tração, então essas aqui são as normas que vamos falar sobre ensaio de tração. A 370 e a E8, né, são as principais normas que são utilizadas no mercado. Aqui é um exemplo, então, de uma figura, né, que a norma vai dar. Né? Então, ela dá o corpo de prova, vão dar as várias dimensões de corpo de prova, o padrão e os corpos de prova reduzidos, né, cada um as suas dimensões, né, então é tudo padronizado. Então, para a preparação dos corpos de prova, a gente vai seguir simplesmente a norma. Legal, gente. E eu queria, então, né, nessa primeira aula, introduzir aqui alguns conceitos, né, que são os fundamentos utilizados aí para o entendimento aí de como que funciona o ensaio de tração. Né? Começando pelo básico, né? Tração, então, é um esforço que tem de alugar a peça, né, no sentido da força aplicada axialmente aqui, ó, longitudinalmente, quer dizer. Conceito de tensão interna, né, é bem importante, né? Então, nessa figurinha aqui, a gente vê um corpo de prova, no caso aqui quadrado, né? Os corpos de prova de ensaio de tração, eles são cilíndricos aqui, né? Mas isso aqui serve para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu tenho a aplicação de um esforço, né, no sentido, então, longitudinal. Né? Se eu imaginar, né, cortando, né, hipoteticamente né, ficticiamente esse corpo de prova, né, para analisar o que acontece aqui dentro do corpo de prova, eu vou observar que eu tenho as forças de reação. Né? Então, esse Fn são as forças de reação internas que o corpo de prova vai estar sendo submetido, que vai estar acontecendo no corpo de prova, como uma reação aos esforços externos ali. Ó, né? Nessa representação, ela não é uma representação real, porque, na verdade, né, esse esforço ele vai estar distribuído na área da seção transversal do meu corpo de prova. Né? Então, cada uma dessas flechinhas aqui, né, vai ser, então, uma componente por unidade de área, né, do esforço que está sendo aplicado na seção transversal do meu corpo de prova aqui. Ó, né? A somatória desses esforços por unidade de área vai ser exatamente a força, a reação resultante aqui interna no meu corpo de prova. Né? Essas setinhas aqui, né, representam então a tensão interna do material. Tensão é a força resultante por unidade de área. Né? Esse é o conceito de tensão. Então, para ficar bem claro, tensão interna normal, né, normal porque ela é perpendicular, né, ao esforço, é uma medida de intensidade das forças internas agindo perpendicularmente sobre uma unidade de área de uma seção transversal de um corpo. Né? Essas forças internas são forças de reação, né, contra as forças externas que estão sendo aplicadas no corpo de prova. Tá? Esse é o primeiro conceito, né, que vai nos ajudar a entender como calcular essa tensão. Então, matematicamente, né, a gente tem essa expressão, tensão é força sobre área, que você já viu em resistência dos materiais. Né? Essa tensão é exatamente a tensão interna normal, né, ou axial. Força, né, é a força de tração aplicada, né? Então, no estado de equilíbrio, a força aplicada é igual à força de reação, né, a somatória, a resultante, dividido pela área da seção transversal do corpo de prova. Né? Lembrando que, como a gente está falando, se a gente está falando de uma seção circular, a área se calcula por essa equação geométrica, né? Π de diâmetro ao quadrado dividido por 4. Se eu estiver falando de uma seção circular. Se eu estiver falando de um corpo de prova plano, né, como na forma de chapa, eu tenho uma seção transversal retangular. E aí a área é calculada como lado vezes altura. Né? Base vezes altura. Beleza, gente? Tranquilo, né? É importante também reforçar a questão de unidades de medida. Né? Então, existem vários sistemas de medidas diferentes. Né? Existe o sistema CGS, né, que é centímetro grama segundo, existe o sistema MKS, que é o sistema internacional, que utiliza como referência, né, o Newton como unidade de força, o metro quadrado como unidade de área,
e o Newton por metro quadrado, que é a definição de Pascal, né, como unidade de tensão. Tá? Na mecânica, né, usualmente a gente utiliza um sistema, né, submúltiplos, né, e múltiplos, né, dessas unidades de medida. Porque se eu for, por exemplo, tentar expressar a resistência mecânica do aço em Pascal, eu vou ter um valor muito grande. Né? Então, para facilitar os cálculos, né, envolvidos aqui na mecânica, a gente utiliza um múltiplo do Pascal, que é o megapascal. Megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Então, no sistema internacional, Pascal é Newton por metro quadrado. Se eu considerar megapascal, eu estou pensando então Newton por milímetro quadrado. Então, ao invés do comprimento utilizar metro, eu utilizo o comprimento milímetro, então a área é milímetro quadrado. Né? Então, esse conjunto de unidades de medida é um conjunto de unidades de medidas bem práticas e bastante utilizado no mundo da mecânica. Newton, milímetro e megapascal. Né, consistentes, cada unidade entre si aí. Lembrando que 1 megapascal, né, equivale a 1 milhão de pascais, né, ou 10 a sexta pascais. Né. E aqui tem uma tabelinha, né, de valores reais, né, ilustrando aqui o valor do limite de resistência à tração para diversos materiais. Né. Por exemplo, o alumínio ele é 90 megapascal, né, de resistência, e o titânio 520 tem uma resistência muito maior do que ele. Né? Então, gente, continuando aqui essa recapitulação, né? Considerando essas expressões matemáticas bastante simples, né? Fica fácil então eu calcular, né, o valor da tensão a que um corpo de prova é submetido. Né? Então, nesse exemplo aqui, ó, né, durante o ensaio de tração de corpo de prova, cilíndrico de aço carbono, né, 1020, com 12,5 milímetros de diâmetro na sua seção útil, né, aquela no meio, foi aplicada uma força de 250 newtons, né, medida no extensômetro. Qual a tensão que o corpo de prova estará sendo submetido nesse momento? É bem simples, né, gente? Então, assim, ó, é dado o diâmetro do corpo de prova, é dada a força aplicada, né? Se pergunta qual é a tensão aplicada no corpo de prova. A gente tem simplesmente duas equações. Aquela básica que tensão é força sobre área e a expressão do cálculo da área. No caso de uma seção cilíndrica, é πd² sobre 4. Para calcular, então, a tensão, basta substituir os valores na equação. Primeiramente, eu faço o cálculo da área da seção transversal, utilizando essa expressão. Eu tenho o diâmetro, né? Só substituir aqui, né? Eu chego à conclusão que a área da seção transversal é 122,65 milímetros quadrados. Basta agora utilizar a segunda equação, né? Tensão é força sobre área. Eu tenho a tensão, né, que é dada, eu tenho a área que eu já calculei, eu já acho qual que é a tensão aplicada no meu corpo de prova nesse momento, em que a força medida é de 25 mil newtons. Né? Newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que megapascal. Né? Então, a tensão a que esse aço está sendo submetido é 203,8 megapascais. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a tensão do aço ela chega aí a normalmente é um aço doce, né, 300 megapascais, né? Então esse material aqui ainda está resistindo, né? Ele não chegou no ponto de ruptura ainda não, a resistência máxima. Um outro conceito importante é o conceito de alongamento. Né? Alongamento é o quanto o corpo de prova vai esticar durante o ensaio mecânico. Então, a aplicação de uma força axial de tração produz uma deformação, que é o aumento do comprimento de corpo de prova. O alongamento é uma definição que considera a diferença do comprimento final do corpo de prova na sua seção útil, no seu comprimento útil, menos o comprimento inicial do corpo de prova no seu comprimento útil. Tá bom? Essa diferença é o chamado, então, alongamento. Né?
E existe um outro conceito, que é o conceito que eu utilizo para construir o meu gráfico tensão deformação, que é a deformação específica, né? Que eu utilizo esse valor do alongamento aqui, ó, o ΔL. Então, deformação específica é calculada como sendo o alongamento, né, comprimento final do corpo de prova menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Né? Então, é o alongamento dividido pelo comprimento inicial da extensão útil do corpo de prova. Tá bom? Essa daqui é a definição, né, da minha deformação específica. A unidade dela é milímetro por milímetro ou percentual, né? Então eu falo da deformação percentualmente, tá bom? E aqui 3 exemplozinhos bem rápidos, bem práticos, né? Se eu tiver um corpo de prova, que o comprimento final dele, né, é de 60 milímetros, o comprimento inicial é 50 milímetros, eu consigo calcular a deformação específica nesse momento, só substituindo na equação os valores. Né? Chego à conclusão nesse primeiro exemplo que a deformação específica é 0,2 milímetros por milímetro. Se eu quiser transformar isso em percentual, né, é só multiplicar por 100. Né? E assim vai, né, esses outros exemplos aqui, tá? Bom, gente, né, eu queria mostrar, né, um videozinho, eu achei um vídeo bem interessante, que ele dá toda a sequência operacional do ensaio de tração. Né? Então é um vídeo, está disponibilizado lá no Moodle, que ele foi produzido, né, por um pessoal de um laboratório chamado Tecmetal. Né? Então vamos observar, vocês vão conhecer e ver, é bastante simples aqui essa sequência operacional. Todo mundo está ouvindo? Bom, hoje a gente vai mostrar aqui nesse videozinho como é que se faz no ensaio de tração, quais são as principais variáveis e o que a gente tem que se preocupar na hora que está fazendo o ensaio de tração. Essa aqui atrás é a nossa máquina de tração, uma máquina de 20 toneladas de capacidade. Como a gente viu lá na primeira parte do curso, a gente viu que a máquina ela tem uma ponte fixa, que no nosso caso é essa daqui, né? Onde está um acessório aqui para a gente poder prender o nosso corpo de prova, e ela tem uma ponte móvel, onde está preso a nossa célula de carga. Né? A célula de carga, na verdade, ela mede a força com que o corpo de prova vai estar resistindo ao movimento da ponte móvel, que se movimenta com velocidade constante. Se eu puxar aqui a minha célula de carga, ela marca lá no reloginho a força que eu estou fazendo. Então, se eu apertar aqui, eu estou puxando, ela está marcando uma força negativa, tá vendo? Se eu estou apertando, ela marca uma força, ó, 13 quilos que eu estou fazendo. A força que o corpo de prova vai estar fazendo para resistir ao movimento da ponte, que se movimenta com velocidade constante, tá certo? E a minha capacidade aqui é de 20 toneladas. O meu corpo de prova, ele é um corpo de prova cilíndrico, né? Que tem aqui uma cabeça, uma parte útil, que é essa região aqui, e um raio de adossamento entre a cabeça e a parte útil do corpo de prova. O corpo de prova, esse é um corpo de prova padrão, de 12,5 milímetros de diâmetro. É um corpo de prova padrão, é o maior corpo de prova que aparece lá nas nossas normas para ensaio de tração, ou seja, tanto a norma da STN como a norma da BNT. É o maior corpo de prova que aparece. Então ele tem 12,5 de diâmetro, tem 60 de comprimento aqui útil e o raio de adossamento aqui. Né? Ele vai ficar preso aqui em cima na ponte, entre a ponte fixa e a ponte móvel. A ponte móvel vai se movimentar, né? E ela vai medir, a célula de carga vai medir a força que esse corpo de prova vai estar fazendo para poder resistir ao movimento da ponte. Nós vamos estar mostrando lá no gráfico, a gente vai estar mostrando a relação entre a força que o corpo de prova está fazendo com o deslocamento
da nossa ponte, que vai estar sendo medido direto no corpo de prova, na verdade, com o uso de um extensômetro, que é esse nosso amiguinho aqui, ó, tá vendo? Com o uso de um extensômetro que vai estar preso aqui. Aqui do lado a gente tem o André, que é o nosso técnico aqui do laboratório de tração, que vai montar para a gente aqui o corpo de prova. A gente vai ver que no ensaio de tração a gente não só mede a resistência, como também a gente mede a capacidade do material se deformar plasticamente, que se chama de dutilidade. A medida de dutilidade ela é feita juntando depois que o corpo de prova for rompido, medindo novamente o comprimento útil do corpo de prova. Então o André vai mostrar primeiro como é que isso é feito, né? Ele vai pintar o corpo de prova, vai fazer marcas para a gente poder, depois de unir o corpo de prova, depois de rompido, poder medir entre essas marcas novamente. E aí a gente vai prender o corpo de prova lá, ele vai prender o extensômetro e a gente vai fazer o ensaio. Durante o ensaio a gente vai fazer alguns comentários. Tem um acessóriozinho ali que já está marcado de 5 em 5 milímetros e ele vai fazer ali. Repara que aquela faquinha que ele está usando ali, ela só marca a tinta, tá? Ela não faz marca no corpo de prova, não faz nenhum tipo de indentação no corpo de prova. E com isso a gente tem marcas de 5 em 5 milímetros dentro do comprimento útil do corpo de prova. Para essa norma, o comprimento entre marcas é quanto, André? 50 milímetros. 50 milímetros. Então, depois a gente vai pegar 10 distâncias, risquinhos desse, que já tem 50 milímetros. Quando o corpo de prova romper, a gente vai voltar a juntar e medir de novo quanto é que dá. 10 agora ali darão 50 e a gente vai vai juntar depois para ver quanto dá depois que o corpo de prova tiver rompido. Então o André agora vai fazer o dimensional do corpo de prova. Ele está medindo o comprimento útil de uma maneira geral. Tá vendo? Ele está fazendo 3 medidas de diâmetro para a gente tirar uma média, né? Está imputando lá os dados das medidas que ele fez agora no software que controla a máquina, né? Eu até esqueci de falar que a máquina ela é controlada por um software, né? O comprimento base 25 do extensômetro. Então a gente vai usar o extensômetro. 50 milímetros é o comprimento inicial para poder a gente medir a utilidade. O que mais que a gente colocou lá? A gente também colocou qual é a velocidade que a gente vai usar. A gente vai usar uma velocidade de 3,5 milímetros por minuto, que vai dar para a gente depois, a gente vai poder calcular qual foi a taxa de deformação que foi utilizada. Porque a taxa de deformação, na verdade, vai ser o quê? O comprimento, a velocidade sobre o comprimento do corpo de prova. Quanto menor o comprimento do corpo de prova, maior é a taxa de deformação. Ele imputou lá os dados, agora ele vai prender o corpo de prova. A gente está usando um corpo de prova roscado, vai colocar lá entre as garras, vai prender com um pino. O corpo de prova está preso. Repara que o pino está soltinho, né? Ou seja, não estamos fazendo nenhum tipo de tensão no corpo de prova. O André agora vai colocar lá está tirando ali a folga para ficar certinho, para na hora que a gente começar o ensaio ter exatamente, né? Não ter nenhum arraste, uma folga da garra. E prendeu lá o extensômetro. Na verdade, o extensômetro ele tem ainda uma travinha ali para ele não abrir. Depois que agora o André vai tirar ali a travinha, e o que vai acontecer? O extensômetro ele vai medir quanto o corpo de prova vai estar se deformando e vai criar lá um nosso gráfico, deformação do corpo de prova, variação de comprimento do corpo de prova quanto a carga versus a carga que ele está fazendo aqui, a força que ele está resistindo ao movimento da ponte. O André está zerando tudo lá, o ensaio comandado lá direto no programa, né, no software, e aí vamos começar lá. Ali naquele gráficozinho cinza, a gente vai vendo quanto que o corpo de prova vai estar. O ensaio já começou, tá vendo? E aqui onde vocês têm uma linhazinha branca surgindo lá no eixo lá, ó, na verdade já o corpo de prova se deformando. Ele está se deformando inicialmente, ele vai se deformando dentro do regime elástico. Por isso a gente está vendo uma reta subindo ali,
bem paralela, né? Bem próxima ali, não exatamente paralela, mas bem próxima ali ao eixo do Y, que é o eixo da força. Ó, daqui a pouco ela começa a se desviar ali do eixo e a gente começa a ter um pouco a nossa parte, começa a nossa deformação plástica, tá vendo? O corpo de prova, durante esse processo de deformação plástica, ele se deforma de uma maneira uniforme, ou seja, todo o comprimento dele aumenta de uma maneira uniforme, o comprimento útil, e toda a seção de todo o comprimento útil diminui de uma forma uniforme também. Lá na frente, quando ele estiver próximo à ruptura, esse comprimento, essa deformação uniforme vai dar lugar a uma deformação localizada. Ele vai entrar em extinção e vai levar o corpo de prova à ruptura. Então, continua lá, subindo. Repara que a gente teve, vamos dar uma olhada lá no gráfico, a gente teve um escoamento que a gente chama de escoamento nítido, tá vendo? A gente teve um escoamento nítido, ou seja, a passagem da região elástica para a região plástica, ela aconteceu de uma forma nítida, né? Poderia ser de uma forma que a gente teria que tirar o escoamento a 0,2%. Nesse caso, a gente vai tirar o escoamento aqui do menor valor ali onde passou da região elástica para a região plástica. Então lá, o corpo de prova está se deformando plasticamente, tá vendo? Está se deformando plasticamente, ainda mantendo uma deformação uniforme. Nesse ensaio, a gente não vai levar o corpo de prova até a ruptura. Por quê? Não vai levar até a ruptura com a presença do extensômetro, porque senão a gente corre o risco de quebrar o extensômetro. Porque na hora que o corpo de prova romper aqui, acaba caindo o extensômetro fora. E aí a gente corre o risco de quebrar. Então, o sistema está programado para quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, a máquina vai desligar, vai dar uma pausa para a gente poder retirar o extensômetro e depois continuar e quebrar o corpo de prova. Mas quando ele tiver com esse 5% de queda, a gente já vai conseguir ver alguma coisa da localização da deformação. Tá? Então vamos continuar lá olhando, o ensaio está crescendo, ainda está subindo. Então repara que durante essa região, durante a deformação plástica, à medida que o corpo de prova vai sendo deformado aqui, ele vai oferecendo mais resistência à deformação. Por quê? O que está acontecendo? Está acontecendo, na verdade, o que a gente já comentou lá, que é o encolamento, que é o aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais ele se deforma, mais ele oferece resistência. A resistência já está ficando, o encolamento já não está mais tão forte, né? Foi mais forte no início, agora já está menor, e daqui a pouco ele ainda está se deformando de uma maneira uniforme. Quando começar a cair a carga ali no gráfico, ele vai começar a se deformar de uma maneira localizada. E aí a gente vai depois parar o ensaio e vai tentar ver onde está essa localização da deformação. A carga começou a cair já um pouquinho, tá vendo? Isso significa que o corpo de prova está começando a localizar a deformação. Né? Equipamento parado para retirada do extensômetro. Tá vendo? Então o André, a carga já caiu, o André vai tirar o extensômetro e a gente vai ver que, olha aqui, já dá para ver aqui que o corpo de prova localizou a deformação nessa região aqui, ó, tá vendo? Onde está meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Ele já começou a localizar a deformação, tá vendo? Ele está carregado ainda e já começou a localizar a deformação, ou seja, até esse momento aqui, um momentinho atrás, ele estava deformando tudo isso daqui de uma forma uniforme, reduzindo a seção de uma maneira uniforme. Agora ele já está localizando a deformação. E quando ele localiza a deformação, significa que a nossa carga vai cair ali até o corpo de prova e para a ruptura. Você vai acomodar aqui agora. Então, olha lá, filma lá. Ele vai romper, o corpo de prova agora vai romper. Ele vai mostrar ali a localização da deformação. Né? A deformação está se localizando cada vez mais localizada, tá vendo? Agora é como se a gente tivesse um micro corpo de prova naquela região, que vai se deformando e a deformação na outra região para, na verdade. Tá? A deformação na outra região para. Olha lá, está bem localizado, gostando bem como está sendo localizada a deformação. E, olha lá, rompeu o corpo de prova.
terminou, o André ampliou o ensaio, né, só naquela região do escoamento. Aí aqui a gente está vendo que o gráfico, que o software já calculou para a gente aqui qual é o escoamento. Então a gente tem aqui ó, a força de escoamento 3.690 kg, a tensão de escoamento 286 megapascal. Vai pegar aqui a força máxima, o maior valor da força, achou aqui em torno de 5.600, 5.669 kg-força, dividiu pela área e achou 439 megapascal de limite de resistência. Está faltando a gente calcular o que aqui? O alongamento e a estricção do corpo de prova. O André vai fazer isso aqui agora, vai mostrar pra gente como é que é feito isso aí. Vai lá. Lembra que a gente marcou o corpo de prova com aquelas... Nós fizemos aquelas marquinhas no corpo de prova lá, em cima daquela tinta que o André colocou. Então nós tínhamos 10 marquinhas, davam 50 milímetros. Ele vai usar essa base, né, esse comprimento base de 50 milímetros e vai juntar ali o corpo de prova e vai medir novamente. Essa é a forma que a norma diz que a gente tem que calcular lá o alongamento, ou seja, da utilidade do corpo de prova. Então o André tirou lá, está usando. A gente pode depois dar uma olhadinha na fratura para mostrar, mas o André vai juntar os dois pedacinhos da fratura lá, tá vendo? E agora ele vai medir, ele vai pegar as 10 marcaçõezinhas dele e vai medir. O corpo de prova rompeu bem no meio, para ajudar a gente aqui na aula, né? Então, ele vai medir as 10 e vai ver que os 50 se transformaram lá em 67,85. Aí ele vai imputar lá no nosso sisteminha 67,85 e ele vai medir também a estricção, ou seja, o diâmetro daquela região ali. O diâmetro daquela região onde a área, o corpo de prova localizou a deformação, tá? Então ele vai medir o diâmetro final ali, ó. Está medindo ali o diâmetro final, encontrou 7,34. Vamos lembrar que o nosso diâmetro inicial era 12 alguma coisa, né? Próximo de 12,5. Aí ele está botando lá 7,34 e ele já vai calcular automaticamente, ó lá, 36% de dutilidade, de alongamento, né? E 67% de estricção. Tanto o alongamento como a estricção são medidas de utilidade, né? Um em cima da variação do comprimento do corpo de prova, o outro em cima da redução de área que a gente tem aqui, tá? A gente pode dar uma olhadinha na fratura do corpo de prova também, ó. Uma fratura bem típica do tipo Tassicone, lá. Bem dúctil, né? Material aí com 36% de deformação, tá vendo? Beleza, pessoal? Né? Vocês viram que o ensaio de tração é bastante simples, né? Na sua configuração ali. O segredo do ensaio de tração vai ser exatamente na interpretação do gráfico tensão-deformação, para a gente saber quais as características que a gente consegue identificar do material que foi ensaiado. Né? Isso que vai ser o objeto, então, da próxima aula. Se vocês estiverem firmes, então, na compreensão e na extração das informações do gráfico tensão da informação, maravilha, vocês aprenderam tudo que é mais importante aí do ensaio de tração aí. Tá bom, gente?